maratona que vocês devem ter acompanhado e foi muito cansativo, mas foi muito bom também ao mesmo tempo. Eu não sei dizer quantos abraços eu dei, quantas pessoas eu vi, quantos livros eu autografei, quantas mensagens eu recebi, assim, mas é sempre bom lembrar que eu sou gente como a gente, né? Eu já tive lá meus momentos de choro, meus momentos de desespero, tem horas que eu perco a paciência, como qualquer pessoa, como qualquer mãe, né? Eu sou mais uma, mas de repente eu tenho algum aprendizado que pode ajudar vocês e vice-versa, porque eu não estaria aqui se não fosse um bando de mãe que me ajudou até agora. Eu estou aqui para falar de vida após o autismo. Na verdade, o que acontece é que não tem como a gente negar que a vida da gente muda completamente após o diagnóstico, né? Porque a gente, alguns mais organizados e outros menos, mas a gente faz metas, né, para a vida da gente, a gente faz um monte de plano. E aí quando cai um diagnóstico desse no colo da gente, às vezes a gente vê que os planos da gente foram jogados para cima, assim, sabe? Você sai catando as coisas, assim, vê o que você consegue recuperar no meio da bagunça. Mas eu também não vou ficar falando para vocês o tanto que vocês sofrem, que a vida é horrível. Não, eu vou mostrar que assim, é difícil, mas é possível. Ok? Essa é a mensagem principal. Pra gente falar um pouquinho de luto, o luto após um diagnóstico não é só de autismo, né? Quando o filho da gente recebe qualquer diagnóstico difícil. Só vocês sabem como é, só eu sei como é. Eu era totalmente desligada e eu não vou botar a culpa no déficit de atenção dessa gente. Na verdade, é que eu não tinha filho, nenhum dos meus irmãos tinha filho, as minhas cunhadas não tinham filho, as minhas amigas não tinham filho. O meu marido é 5 anos mais novo que eu, então assim, o nosso grupo de amigos geralmente é gente mais nova. Então, as pessoas ainda estavam na fase de talvez pensar em casar, ninguém tinha filho. Então eu não tinha referência, por mais que fosse meu sonho, e a gravidez do Theo foi super planejada e ele foi super querido, eu não tinha noção. Então o Theo começou a se desenvolver como uma criança aparentemente normal. Hoje em dia, depois a gente fica super entendido em autismo, eu vejo isso, muito sutil nele quando ele era bebê, que ele chorava muito alto. Eu nunca vi um neném chorar alto igual o Theo. Desde a maternidade, era assustador. Assim, não sei quantos decibéis. E o Theo, bebezinho, ele enjoava muito rápido dos estímulos. Você mostrava um brinquedinho, ele parecia que estava interessado naquilo, dava, 3 minutos, ele já começava a procurar outra coisa, assim, né? Mas eu acho que sim, o Theo já nasceu autista. Se você pegar fotos dele com 6 meses, ele já tinha hipotonia de língua, já ficava com a boquinha pendurada. Por mais que ele ainda batesse palminha, ele imitava e ele cantava pedaços de músicas, tinha alguma coisa ali. Geralmente a hipotonia ela indica alguma questão neurológica. Pois bem, recebemos aquele relatório da escola que foi um tapa no meio da cara, bem dado, porque a gente achava que tudo era uma questão de personalidade. Então quando ele chegou perto de 1 ano e ele ficou muito fechado, né? E a gente chamava, ele não olhava, a gente falava, nossa, esse menino vai dar muito trabalho. Porque olha como ele tem personalidade, ele olha quando ele quer, a gente chama e ele finge que não escutou. E aí você dava uma direção pra ele qualquer, filho, vem aqui na mamãe, pega isso pra mamãe, e aí ia pro outro lado, parecia que nem tava ouvindo. Aí eu falava, nossa, olha lá. Aí eu lembro de uma vez que eu fui na pediatra e ela falou, se eu mostrar, ela tava com várias figuras assim, se eu mostrar a galinha pra ele, eu pedir pra ele apontar a galinha, ele vai mostrar qual que é a galinha? Aí eu falei assim, ele sabe qual é a galinha, mas ele não vai apontar porque ele sabe que você quer que ele aponte. Enfim, talvez depois de anos de terapia eu vou entender se eu estava me enganando ou não. A impressão que eu tenho ainda é que era ignorância, no sentido de não saber mesmo, né? Então, quando a gente recebeu aquele relatório com todas aquelas características listadas que vieram da escola quando ele ia fazer 2 anos, foi um tapa na cara porque foi um chacoalhão assim, olha, você sabia que seu filho fazia A, B, C, D e E. Eu estou te falando que isso não é normal. Foi isso que a escola fez. E aí a gente não entrou em negação, a gente foi atrás do médico que deu aquela notícia. E quando você recebe aquela notícia, o médico que analisou o Theo e tudo, fez vários testes com ele entrou na sala e o médico começou, Theo, e aí ele não olhava e eu só ficava, olha, pelo amor de Deus, e ele não olhava. Pegou a caixa de carrinho, assim, botou no chão, você conhece o processo, né? Aí o Theo foi lá, pegou o carrinho, virou pra cima e começou a mexer nas rodinhas. Cada um tem o seu gosto aí, enfim, aí o médico falou, a gente tinha uma babá na época, pediu pra ela sair da sala com o Theo e soltou aquela bomba, seu filho tem transtorno global do desenvolvimento. Aí eu falei, isso é autismo? Ele falou, olha, neste momento é uma coisa de
Você entra numa alegação interna e você fala, ele não está falando isso comigo, isso não está acontecendo comigo, eu não estou aqui sentado ouvindo isso. É assim, o primeiro sentimento que vem. Até onde ele vai? Ele vai falar, aí o médico fala, eu não tenho como te garantir isso. Aí você quer matar o médico naquele momento. Pior que ele não tem mesmo, gente. Né? O que a gente mais vê? Um monte de criança que é diagnosticada e que faz 1 milhão de intervenções e que melhora isso aqui. Um monte de criança que faz aquele aba de mesinha mais quadrado do mundo 3 vezes por semana por 50 minutos e quase sai do espectro. Né? O autismo não tem muito de mistério que a gente não entende. Então, infelizmente, realmente nenhum profissional pode te garantir que o seu filho vai melhorar, que ele vai sair do espectro. E, aliás, cura, gente, tirem isso da cabeça. Isso é mentira. Não existe cura para autismo. A criança pode melhorar muito, 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 ao ponto de você quase não notar. Mas cura ainda não tem. Mas, enfim, estou dizendo isso tudo para dizer que eu também comi um bocado de areia para cuspir um tijolo depois, nesse caminho. Theo fazia as terapias super tradicionais, que o médico muito conceituado indicou, e aí eu conheci uma pessoa chamada Marie Dorion. A Marie é aquela que enfia a pulga na sua orelha, quer você queira ou não, entendeu? E ela começou assim, eu lembro que eu mostrei um vídeo de uma das terapeutas do Theo fazendo a aba com ele, ela falou, isso aí não é aba. Não é aba? Como é aba? Ela falou que é aba. O médico que indicou ela falou que ela faz aba. Não, isso aí não é aba. Desculpa, isso aí não é aba. Aí acontece da fono mandar um e-mail e falar assim, Andréia, pelo amor de Deus, as mães acham que em 3 meses eu vou fazer os meninos falar. Cria esse tipo de expectativa. Né? A gente sabe. Eu já recebi e-mail de mãe falando quando que começa a funcionar o trabalho da fono. Aliás, eu não sei se vocês repararam, isso é uma coisa que empiricamente eu fui notando, assim, eu não li em lugar nenhum, eu só tenho conversado com algumas pessoas que concordam nesse aspecto. Vocês já notaram que os autistas mais severos, em geral, eu nunca vi, na verdade, um caso diferente, tem a parte motora mais comprometida? Quanto mais severo, mais ele tem a postura mais comprometida, as mãos mais curvadas. Então, se ele tem hipotonia nas pernas, no corpo, um esporte, uma natação, sabe? Futebol, qualquer coisa que trabalhe o corpo, com certeza vai ajudar ele a se organizar melhor. E tem aquela questão da parte sensorial que a gente sabe, né? Que, na verdade, quando meu filho foi diagnosticado, o médico não falou uma palavra sobre transtorno de processamento sensorial. Eu nem sabia que isso existia. Como que essa criança vai sentar a bunda na cadeira e vai prestar atenção no que alguém está falando? Vai prestar atenção numa terapia, vai prestar atenção numa aula? Eu acho que a gente está querendo demais. Porque o meu filho é um sensory seeker, que eles falam em inglês, que é um buscador de sensações, ele recebe pouco estímulo, na verdade. Muito menos do que ele deveria receber. O cérebro dele interpreta tudo como mais leve do que deveria ser. Então ele passa o tempo dele buscando mais sensações, para tampar aquele buraco que está faltando ali. Não parava com aquele i dele, batendo na perna e fazendo i, eu já tinha pedido, não parava. Teve uma hora que eu peguei o pé dele, eu comecei a apertar o pé dele. Dá muito input sensorial para ele. Parou. Ele parou e ficou prestando atenção naquilo. Amassei, sabe amassar pão? Fui amassando pão no pé. Aí passei para a perna, fui para a perna. Na hora que você vê que foi suficiente, em geral, é ele que vai saindo, assim, sabe? Já deu. Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer. Porque realmente, gente, essa criança não vai sentar numa mesinha de aba e aprender direito. Como você vai trabalhar o cognitivo se o corpo está todo desorganizado? Não estou falando que não pode fazer aba, eu estou falando que tem coisas que são tão importantes quanto ou até mais, dependendo do nível de desorganização que a criança tiver. E isso nenhum médico me falou. Os que me falaram foram mães. Né? Então vamos ficar atentas aí. O Theo melhorou absurdo depois que ele começou na natação. Depois que ele começou a fazer exercício em casa na bola de pilates com o terapeuta. Lá fora tem muito fisioterapeuta que trabalha com autismo. Eu nunca vi aqui. Palma, gente. Qual o seu nome? A Cibele trabalha com autismo. Maravilhosa. Aí o autista começa a bater a cabeça na parede, você liga para a terapeuta aba, fala, olha, precisa fazer um programinha para ele parar de bater a cabeça na parede. Porque não está dando, ele está agredindo a gente, ele está se agredindo. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês que eu já entendi nesse período. Tem 2 grandes causadores de problema comportamental, assim. Um é dor, qualquer tipo de dor ou incômodo, numa criança não verbal. Olha, esse menino, gente,
desorganizou. Eu nunca vi o Theo daquele jeito na minha vida. Ele ficou agressivo, que é uma coisa que ele não é. Ele me batia. Ele tinha 20 crises por dia, daquelas terríveis de se jogar no chão, espernear, chutar, daquelas assim que você vê e você começa a chorar junto, de desespero. Gente, este homem pegou um avião na semana seguinte e foi para Londres. E ficou lá 5 semanas comigo. Até o Theo entrar para a escola. E meu marido viajando. Foi uma fase de muita viagem. E às vezes ele simplesmente pegava o Theo, ele botava o conector da barriga, sabe? Ele falava assim, minha filha, vai descansar, eu vou ali dar uma volta lá no Lago dos Patos. E aí saía com o Theo com aquele cinto. Meu pai nunca teve vergonha daquele troço, sabe? Ele achava ótimo aquilo. Aliás, eu fui para Belo Horizonte essa vez, ele falou, não trouxe o cinto? Ele não está nem aí que os outros vão olhar, vão falar. Ele não está nem aí. E aí ele ia passear com o Theo na rua para eu poder dormir meia hora que fosse. Para eu poder entrar na internet, descansar a cabeça. E nem todo mundo sai desse processo de luto inteiro. Eu sei de muitos casos de avós que rejeitam os netos depois. Muitos casos. Mas assim, felizmente lá em casa eu não sei o que é isso. Porque se aconteceu alguma coisa foi que o amor aumentou. A gente tem muita sorte de ter essa rede de apoio. Agora, uma coisa que acontece também, e que é muito legal nesse mundo do autismo, é que às vezes você não tem a família, mas você vai fazer amigos que são melhores do que quaisquer amigos que você teve na sua vida inteira. E eles vão ser sua rede de apoio. E aí, no momento em que você se fortalecer, não esqueça de ser a rede de apoio de alguém também. Porque é assim que o processo vai, né? Eu estava perdidona lá no início. Eu achava que eu era a única do mundo que tinha sido escolhida para ser mãe de autista. E aí eu descobri um bando de gente igual eu. E a gente se ajudou, a gente se apaixonou uma pela outra. E hoje em dia eu ajudo outras pessoas, porque é assim que funciona. Todo mundo tem que subir a montanha. E você tem duas opções. Ou você pode subir reclamando que o seu pé está doendo, reclamando que está muito íngreme, que você está cansado, que saco, sujou a minha roupa. Ou você pode falar assim, tá bom, eu tenho que subir, eu não tenho escolha, eu vou ter que subir essa montanha. Então, olha lá aquele pôr do sol, que coisa mais linda. Nossa, aqui tem umas plantas diferentes, eu nunca vi plantas assim. Vou tirar umas fotos. Vou fazer uma selfie aqui nessa paisagem. Ai, mas é fácil falar. Sim, é fácil falar. Mas, eu vou falar pra vocês que comigo tem funcionado. Eu não lembro qual foi a última vez que eu chorei por causa do autismo. Porque é isso, a gente tem que começar a achar graça em algumas coisas para tentar levar a vida de uma forma mais leve, sabe? De novo, tá na gente isso. Né? Existe muita vida depois de um diagnóstico de autismo. Eu sei que para uns vai ser mais difícil que para outros, e eu tenho uma coisa que eu tenho aprendido, que é o seguinte: não é mais difícil para a pessoa que é muito pobre ou para a pessoa que é rica. Eu já vi muito rico que tem condições de dar um baita tratamento pro filho reclamando muito mais do que a pessoa que é pobre. Isso é atitude, sabe? Eu aprendi muito com meu tio, ele teve lá em casa uma pessoa que eu amo muito, é irmão do meu pai, mais novo, e o meu tio falou pra mim assim, lá em casa dessa vez, minha filha, a verdade é que na nossa família a gente nunca teve muito drama com essa coisa de transtorno mental, né? E você vê, o seu tio era esquizofrênico. Meu pai teve um irmão esquizofrênico que era um esquizofrênico nível grave, que ele cortou o próprio dedo fora, que ele tentou matar a minha avó uma vez. Ele teve que passar a maior parte da vida dele internado. E aí, com tudo isso que meu tio passou, o meu tio mais novo, que era o irmão mais novo do meu pai, sofreu um acidente, estava caçando passarinho, levou um tiro pela culatra e teve um monte de lesão cerebral por causa disso e ficou muito tempo numa cadeira de rodas inválida para morrer. Fora filho que a minha avó perdeu, porque naquela época não tinha vacina do jeito que tem hoje em dia, pegou um sarampo e morreu. Então assim, meu tio falou, não era drama pra gente, pra minha família. Meu filho não vai ficar fechado em casa. Assim, muita gente viu aquele vídeo do Theo no avião e falou, nossa, como ele se comporta bem no avião. Eu falei, dessa vez, né? Que vocês não viram todas as anteriores. A gente não pode desistir. Eu já fiz viagens de avião terríveis com o Theo. Viagens de avião que eu saí do avião chorando, igual uma louca, porque ele arremessou o iPad na pessoa que estava na frente.
Aquele dia, se fosse para eu desistir, assim, eu jamais teria entrado no avião de novo com ele. Mas se a gente não levar eles nos lugares, como eles vão aprender a se comportar nos lugares? Não é sentado no sofá que vai aprender a viajar de avião. Não é sentado no sofá que vai aprender a ficar sentado no restaurante. Então, de novo, não é fácil. Eu não vou falar para vocês que é fácil. Mas a gente cria estratégias e a gente não desiste. E eles vão aprendendo. E aí a gente pode aproveitar melhor momentos assim. Acho que era isso que eu tinha para dizer no geral. Qualquer coisa a gente fala de novo na sequência. Queria agradecer imensamente a Dani e a Rafa, que tomaram parte disso aqui tudo hoje, foram elas que organizaram, que estavam lá na nossa terra, de férias. E queria agradecer muito a André, isso é uma lembrança do apoio para você. Já ganhei pão de mel. E agora a gente tem um lanchinho ali, e quem comprou o livro pode chegar aqui na André, que ela vai autografar, tirar uma foto. Sim, céu. Só preciso da caneta. Aí eu comprei caneta pensando Se você quiser abrir e mostrar que não